Continuar a nossa série, As Metáforas de Jesus. E hoje nós vamos para essa metáfora que eu já falei, Jesus, a luz do mundo. Então nós já vimos algumas metáforas, entre elas, Jesus, o pão da vida, e também vimos na semana passada, Jesus, a fonte da água da vida. E hoje nós vamos então para João, capítulo 8, versículos 12 a 20, apesar de que nós vamos meditar mais especificamente apenas no versículo 12. Mas nós vamos ler o texto todo e eu vou explicar rapidamente o texto todo. Então, 8, 12 a 20. Jesus, a luz do mundo. O texto diz assim: de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho. Então eles lhes perguntaram: onde está seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse texto. Mais uma vez eu te louvo e te agradeço. E te peço que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações para entendê-lo e para praticá-lo, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Goiânia nós temos um privilégio imenso. A cidade, ela sempre fica muito iluminada, enfeitada nesse período de Natal. Nós temos um dos maiores enfeites de Natal, ou um dos locais no Brasil onde nós temos a maior decoração de Natal, que é o Oscar Niemeyer. No ano passado eu fui, esse ano eu ainda não fui, mas quero ir. E talvez alguns dos irmãos já foram, né? Normalmente tem que ir bem cedo, porque pega aquele trânsito típico de Goiânia. Mas um detalhe interessante é que lá há uma árvore de 40 metros e mais de 2 milhões de pontos de luz. 2 milhões de pontos de luz. Vocês já pensaram que quantidade de luz? Sem contar o Oscar Niemeyer, que tem essa decoração lindíssima, nós temos ainda a Praça Tamandaré, Polo Imóveis e por aí vai. Goiânia toda enfeitada, linda. E luzes tem tudo a ver com o Natal. Talvez você decorou a sua casa. Antes do Natal chegar, lá no início de novembro, minha casa já estava com árvore de Natal e com pisca-pisca. E aí, às vezes, a gente liga para as crianças ficarem mais quietinhas, né, olhando pisca-pisca. Então, nós gostamos disso. E tem tudo a ver mesmo, luzes e Natal. O Tim Keller, naquele livro Natal Escondido, um livro que eu já trabalhei aqui com os irmãos há alguns anos, inclusive eu escrevi uma pastoral na época, eu vou usar parte dela aqui. Ele fala que, ao ver essas luzes, parece que há um sentimento, parece que há uma crença oculta no coração das pessoas de que existe uma luz interior. Ele cita o New York Times, que afirmou, alguns anos atrás, que o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. Até as músicas de Natal nós vemos aí que vamos construir um mundo de paz. Vamos todos dar as mãos e vai dar certo, né? Não 1, 2, 3, né? Todos dar as mãos. Não. Vamos todos dar as mãos que vai dar tudo certo. Em outras palavras, segundo Tim Keller, o surgimento das luzes do Natal apontam para uma crença que existe uma luz interior em cada ser humano, que pode dissipar a escuridão das trevas que existem no mundo. Basta nos unirmos enquanto humanidade e conseguiremos vencer o mal e o sofrimento, fazendo do mundo um lugar melhor. Bonito isso, não é? Mas isso não é bíblico.
Isso não é verdade. A Bíblia não nos ensina isso. Isso não é uma crença verdadeira. O ser humano, por si próprio, ele não pode se salvar. O Tim Keller explora várias coisas, como, por exemplo, olha o jornal. Você pode ver lá assassinatos, violência, guerra. Depois de uma pandemia, a gente pensou, agora a gente vai dar certo, vamos nos juntar, perdemos muitas pessoas queridas. O que nós temos? Já 2 guerras e tem uma terceira saindo aqui na América do Sul. Vocês já pensaram? Então, essa crença não é verdadeira. Apesar disso, essa crença não é nova. No século XVIII, houve um movimento chamado Iluminismo. Vocês já ouviram falar desse movimento? Todos já estudamos esse movimento no colégio. Iluminismo, ou em outros termos, século das luzes. Olha só, século das luzes. Que acreditava que o homem, pelo uso da razão, entenderia o mundo e resolveria todos os seus problemas. Claro que eu estou sendo superficial aqui. Não tem como eu explorar toda a filosofia do iluminismo, mas eu quero que os irmãos entendam que eu compreendo bem essa filosofia, inclusive dou aula sobre ela. Mas, em resumo, em síntese, o que eu estou dizendo é que essa foi uma crença do iluminismo. O homem vai dominar tudo pela sua razão e resolveria todos os seus problemas. E o que nós temos? 2 séculos depois, 2 grandes guerras mundiais, que quebra os propósitos do iluminismo, do modernismo, do positivismo e todos esses ismos que vieram antes. Por quê? Porque nas guerras, nas 2 grandes guerras, nós tivemos uma violência, mortes, milhares, milhões de pessoas sendo mortas. O homem mostrando o máximo da sua corrupção, o máximo das suas trevas. O homem não pode se salvar. A mensagem do Natal é essa: o homem não pode se salvar. Nós precisamos de um Redentor. Por outro lado, a Reforma Protestante tinha um lema, e eu já trouxe esse lema também para vocês. O lema é: post tenebras lux. Depois das trevas, luz. E claro que os reformadores, eles estavam pensando, depois da idade das trevas das pessoas não poderem ler as Escrituras, entender as Escrituras, agora nós temos um período em que nós podemos ler as Escrituras e ver a glória de Cristo através da palavra do Senhor. Agora a pergunta que surge para nós é: que luz é essa que realmente dissipa as trevas? Se nós entendemos que não é a luz interior, se nós entendemos que não é a luz da razão, como pensava o iluminismo, que luz é essa? Como que nós, como igreja reformada, podemos dizer post tenebras lux, depois das trevas luz? Que luz é essa? Jesus fala categoricamente que luz é essa. Eu sou a luz do mundo. Vamos entender isso agora, olhando para o texto um pouquinho mais? Bom, o contexto aqui do capítulo 8 de João está dentro ainda do contexto da festa dos tabernáculos, na qual Jesus descreve como a fonte da água da vida, conforme nós vimos no sermão da semana passada, muito bem explicado pelo presbítero e seminarista Rafael. Presbítero e seminarista Rafael. E foi bênção a pregação, onde ele nos explicou um pouco sobre essa festa, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa festa. A festa dos tabernáculos, na festa dos tabernáculos, os judeus deixavam as suas casas e abrigavam em tendas. Tabernáculos ou tendas, essa ideia do tabernáculo eram tendas, era uma festa que era para recordar a bondade do Senhor no período da peregrinação no deserto, o Êxodo. Então, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eles moraram 40 anos nas tendas. E era bem legal, porque o Senhor cuidava deles o tempo todo. De manhã tinha uma nuvem, e à noite tinha uma tocha de fogo que os guiava. Aquecia eles no frio do deserto, trazia proteção contra qualquer animal e guiava eles. Quando a nuvem estava alta, era momento deles levantarem acampamento e irem. E eles iam seguindo tanto a nuvem como o fogo. Agora, quando a nuvem abaixava, era o momento deles montarem acampamento e ali oferecer os seus sacrifícios. Eles montavam no meio do acampamento o tabernáculo, que era uma tendona.
Era uma tendona, onde eles ofereciam sacrifícios. Até o período de Davi, ou melhor, até o período de Salomão, os sacrifícios continuaram sendo feitos nessa tenda, chamada tabernáculo. Depois de Salomão, que construíram o templo. Mas até Salomão, era uma tenda. Era uma tenda. Ano após ano, o povo de Israel então festejava. Festejava o quê? Indo 7 dias para dentro da tenda. Ficar em barraca. Em torno do tabernáculo. E ali louvavam ao Senhor. Faziam fogueiras para louvar ao Senhor. Olha que legal. Já pensou a gente, todo mundo em tendas, assim, 7 dias, ficando em volta de uma fogueira? Tão bom, né? Quem gosta de acampamento, isso é uma coisa maravilhosa. E assim eles faziam. Esta é a festa dos tabernáculos. Nesta festa eles também agradeciam pelas colheitas. Por isso havia o ritual de água, ou o ritual com água, usado por Jesus para declarar que ele era a fonte da água da vida, conforme o nosso irmão Rafael explicou no sermão do domingo passado. E se você tiver dúvida disso, pode acessar lá o sermão, está no nosso YouTube, e eu não vou explicar detalhes aqui, mas ele explicou que esse ritual de água aconteceu, e Jesus estava vendo esse ritual ali. Ele se levantou e disse: olha, a água está caindo aí, mas se vocês tiverem sede, eu tenho a fonte que vai jorrar para sempre no coração de vocês. Eu sou essa fonte. Que coisa maravilhosa. E nessa mesma festa havia um ritual, e esse ritual ele foi acrescentado após o exílio, um ritual com fogo. Os judeus faziam uma grande fogueira para lembrar do período que foram guiados pela coluna de fogo no deserto. E nessa grande fogueira eles louvavam e adoravam ao Senhor. E aí Jesus chega aqui no outro dia dele ter anunciado que ele é a água da vida, que ele é a fonte da água da vida. No outro dia, imagina, ele chegou no outro dia, na madrugada, provavelmente a fogueira estava apagada. E ele vira e fala: está vendo essa fogueira aí que apagou? Eu sou a luz do mundo e eu não apago. Essa fogueira de vocês apaga, mas eu não apagarei. Quem me segue jamais andará nas trevas. Vocês estão entendendo como isso é rico? Jesus está usando detalhes das festas, detalhes do que ele está vivendo ali. Isso é maravilhoso. William Hendrickson, que é um comentarista, ele diz: aquele que se apresenta como a água da vida para os sedentos, em João 7, 37 a 38, revela-se aqui em 8:12 como luz para os que estão nas trevas. Ele é tão rico e glorioso que apenas uma denominação não pode descrevê-lo. Nem uma única metáfora, as metáforas de Jesus, nenhuma única metáfora pode fazer justiça à sua grandeza. Ele é vida, luz, pão, água, porta, pastor das ovelhas. Ele é. São várias metáforas que ele usa para descrever a sua grandeza e a sua glória. Bom, ainda no contexto. Então, após as falas de Jesus, que ele era a fonte da vida, os judeus tentaram prendê-lo, e Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras. Foi para o Monte das Oliveiras orar, buscar o Senhor. E o texto diz que de madrugada ele voltou. Olha só, versículo 2 do capítulo 8. De madrugada voltou novamente para o templo e continuou a ensinar o povo. Nessa ocasião levaram até Jesus uma prostituta. E os versículos nos narram que Jesus a perdoa e a exorta a não continuar em seus pecados. Ele diz: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Então nós vemos na prática o que significa ser Jesus a luz do mundo. Jesus dissipa as trevas do coração dessa mulher, concedendo perdão, salvação e oportunidade para a santificação. Ele dissipa as trevas do coração dessa mulher e diz: você está perdoada, vai e não peques mais. Oportunidade de santificação. Após isso, agora já no local dos gasofiláceos, algumas bíblias vai dizer gasofiláceos. O que é isso? Que palavrão é esse? Isso aqui é um gasofiláceo, ou seja, caixa de ofertas. Nome estranho, né? Gasofiláceo. Então toda vez que você vê na sua Bíblia gasofiláceo, é isso daqui, ó. Então já no lugar das ofertas, muitos dizem que eram 13 gasofiláceos, 13 caixas de ofertas para todas as coisas, um lugar que ficava no pórtico das mulheres, onde as mulheres entravam, provavelmente ali onde Jesus viu a viúva pobre dando as suas ofertas, um lugar seguro do templo, porque tinha dinheiro ali,
Jesus foi para lá ensinar. Foi para lá ensinar. E lá ele declara enfaticamente que ele é a luz do mundo. Tais palavras, mais uma vez, incomodam os judeus a ponto de quase apedrejarem Jesus. Esse é o versículo 59 desse capítulo. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quase apedrejaram, mas ainda não era o tempo, porque o tempo da morte de Jesus, e Jesus também não iria morrer apedrejado, o tempo da morte de Jesus ainda haveria de chegar. Bom, o que nós temos aqui em João 12? Nós vamos focar no versículo 12, mas rapidamente. Nós temos uma declaração do Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo, versículo 12. Nós temos a rejeição dos judeus, eles rejeitam, eles usam a palavra do próprio Cristo. Cristo falou lá em João 5, para os judeus também, que aquele que dá testemunho de si mesmo, o testemunho não seria verdadeiro. Mas Jesus, ele traz o testemunho do Pai, por isso o seu testemunho é verdadeiro. E aí eles pegam e jogam isso para Jesus. Eles falam, olha aí, ó, você está dando testemunho de si mesmo, então o seu testemunho não é verdadeiro. E Jesus então vai argumentar a favor do seu testemunho. E ele traz alguns argumentos aqui, rapidamente. O primeiro argumento ele diz, mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, eu sei quem sou. Basicamente ele está falando isso, olha o versículo 14. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde eu venho e nem para onde vou. Jesus está dizendo, eu sei quem sou. E o meu conhecimento, ele é genuinamente verdadeiro. Irmãos, é uma coisa que às vezes a gente não consegue falar. Nós falamos, eu sei quem eu sou. Mas amanhã eu posso ser diferente, eu sou mutável, eu mudo. Eu mudo com a circunstância, uma pessoa me muda, uma pregação me muda, o quebrantar do Espírito Santo me muda. Então a gente não é igual a Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. A gente muda constantemente. Jesus não. Jesus sabia quem que ele era, ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele estava indo, para a morte, para a cruz e para o céu. E ele não muda. Por isso é diferente o testemunho. Quando ele fala de si mesmo, é diferente de eu falar alguma coisa sobre mim. Legal, né? Ele fala mais, o julgamento de vocês leva em consideração a aparência, meu julgamento é verdadeiro, apesar que não vim para julgar. É um versículo difícil, mas vou ensinar rapidamente vocês entenderem esse versículo. Olha só, vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Jesus está dizendo, o julgamento de vocês que estão me rejeitando é segundo a carne e a aparência. Vocês estão me rejeitando porque vocês acham que eu sou da Galileia. É isso que Jesus está dizendo. Eu não sou da Galileia, eu sou de Belém. Mas vocês julgam segundo a carne. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Agora, eu não julgo ninguém. Jesus está dizendo o seguinte, que essa sua primeira vinda, ele veio não para julgar, mas para prover salvação. Mas isso não significa que a segunda vinda ele não venha para julgar. A segunda vinda ele vem para julgar. A primeira ele veio para prover salvação. A segunda ele vem para julgar. É isso que ele está falando. E ele já demonstrou isso. Ele condenou a prostituta? Não. Ele simplesmente disse, eu te perdoo. Vai, não peques mais. Porque ele não veio para trazer condenação. Ele veio na primeira vinda para trazer perdão. Agora na segunda vinda é diferente. Ele faz essa ressalva. Olha o que ele diz. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, ele não está dizendo que ele não vai julgar. Ele está dizendo, vai ter uma hora que eu vou julgar. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Não é igual de vocês, de aparência. Porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Vai ter uma hora que ele vai julgar. E o juízo dele é verdadeiro, porque ele está julgando conforme a vontade do próprio Pai. É isso que ele está dizendo. Outro argumento que ele usa é esse daqui. Conforme a lei, Deuteronômio 17:6, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Lá diz que você deve aceitar nunca testemunho de uma só pessoa, mas sempre de duas. E aí, Jesus ele usa isso, e ele fala, e assim o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque ele foi dado por mim e pelo meu Pai. É isso que ele está falando. E quando Jesus recebeu o testemunho do Pai? No seu batismo. Quando o Pai brada e diz, este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. E também no Monte da Transfiguração, quando ele diz, esse é o meu Filho amado, escutem ele, ele é o meu Filho amado. Então o Pai testemunhou, é isso que Jesus está usando aqui como argumento. Olha só, os versículos adiante ele vai dizer,
17. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Aí os judeus fazem o quê? Onde está seu pai? Os judeus estavam cegos, não conseguiam ver a luz. É aquilo que João falou. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Em João 3 nós também vemos isso. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, nós não podemos ser igual aos judeus, cegos. Jesus está aqui brilhando e eles estão, cadê seu pai? Eles estão perguntando sobre José? Eles estão perguntando sobre o pai adotivo? E aí Jesus ele faz o último argumento, e o último argumento é duro. E ele vai continuar esse argumento até o final do capítulo. Vocês estão em tão grande trevas que não conhecem o Pai e nem o Filho. Isto porque o pai de vocês é o diabo. Por isso que eles pegaram pedra para apedrejar Jesus. Jesus não alisava também não. Olha lá, versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uau! É isso que Jesus também vai falar aqui no versículo 19. Vocês não conhecem a mim, e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Vocês não têm a possibilidade de me conhecer, porque as trevas do coração de vocês é tão grande, que vocês não conseguem enxergar. E aqui vale uma coisa, para a gente entrar agora no Jesus é a luz do mundo. Irmãos, a nossa condição natural é de trevas. Por isso que não há luz interior que pode salvar a humanidade. Essa luz ela tem que vir de fora, ela tem que vir do céu. Porque a nossa condição natural... Vocês entendem quando eu falo condição natural? Significa condição que nós nascemos assim. A maneira que nós nascemos. A maneira que nós estamos antes de Cristo nos alcançar. É de treva. É de mortos nos delitos e pecados. Pegaram? Agora vamos entender Jesus à luz do mundo. Deixa eu tentar também ser breve, para a gente não passar do horário, muito do horário. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que essa luz do mundo, ela é divina. Olhem comigo. De novo Jesus falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Aqui nós temos o segundo dos 7 eu sous desse evangelho. Em outro sermão eu vou trazer esses 7 eu sous. E eu quero destacar que essa expressão eu sou expressa a divindade de Jesus. Porque essa era a forma que o hebreu chamava o seu Deus, eu sou. É a forma que Deus se revelou a Moisés. Eu já falei sobre isso aos irmãos no primeiro sermão dessa série. Quando lá Moisés perguntou qual o nome que eu vou dizer às pessoas. E Deus disse, eu sou o que sou. Diga que o eu sou enviou vocês. E o eu sou é o que forma as palavras, o tetagrama hebraico, Iavé. Iavé, às vezes traduzido por Jeová, é eu sou, significa eu sou. Nosso Deus Ele existe eternamente, Ele é o que é, Ele subsiste. É isso que significa, eu sou. E Jesus enfatiza isso, olha só, versículo 24, vamos explorar um pouquinho o próprio capítulo 8, olha só. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque não creram que eu sou. Não crê que Jesus é Deus, que Jesus é Iavé, que Jesus é o Senhor, faz com que nós venhamos morrer nos pecados. Temos que crer que Jesus é divino, temos que crer que a luz é divina. Eu sou, porque vocês não creram que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Que mais? Olha só, versículo 28. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, Jesus diz, levantar aqui é na cruz. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. E nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou, mais uma vez. E olha só o versículo 58. Logo antes dos judeus pegarem as pedras, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.
Para o judeu, pai Abraão é tudo. Nós somos filhos de Abraão, por isso somos salvos. E Jesus está dizendo, não, antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou o Deus eterno, imutável, autoexistente. Eu me encarnei, eu vim da glória e do céu. Estou aqui numa forma humana há 30 anos, mas antes de Abraão, eu sou. Eu existo toda a eternidade e existirei toda a eternidade. Passa geração, nasce geração, morre geração. Eu não passo, eu continuo existindo. Todas as coisas existem no meu poder. Esse é Jesus. Essa luz é divina. É a luz divina que ilumina o mundo, como nós vimos em João 4:14. João 1, 4-14, é um texto que nós lemos na ceia, e eu não vou repetir a leitura dele, mas eu quero só fazer alguns destaques desse texto, como o destaque que essa luz veio ao mundo, essa luz é a luz dos homens, é a luz que resplandece nas trevas, é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Quando Jesus fala luz do mundo, sim, é a luz que ilumina todos de uma certa forma, porque ele veio para brilhar sobre todos, mas é a luz propriamente que vai iluminar o caminho e vai trazer salvação para aqueles que creem. O próprio texto de João capítulo 1 nos mostra isso, ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que enxergam essa luz, que creem nessa luz, que seguem essa luz, são transformados. E esse é o segundo ponto. É uma luz que ilumina em todo o mundo. Eu gosto de pensar o mundo aqui como local que nós habitamos, mas também geograficamente, porque Jesus ele não veio iluminar apenas o judeu, mas ele veio iluminar o brasileiro. Ele veio iluminar todas as nações. E de todas as tribos, povos, línguas e raças, pessoas se renderão a essa luz, a luz divina. Que coisa maravilhosa. E aqui nós temos o simbolismo da festa dos tabernáculos, da luz brilhando, trazendo direção e proteção aos judeus, e essa mesma luz agora brilhando sobre toda a terra, através da anunciação do Evangelho, através da igreja do Senhor que se reúne em todos os cantos deste mundo. Em todo canto tem igreja, meus irmãos. A igreja se reúne no mundo todo. Isso é maravilhoso. Essa é a luz. Amém? Segundo lugar, luz que transforma. Onde nós temos isso? Na sequência aí diz, olha, quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue traz uma ênfase muito forte ao discipulado. Jesus ele não está dizendo que basta você olhar para a luz e ficar extasiado pela luz, contemplar a luz e pronto. Não, você tem que seguir. Traz a ideia mais uma vez lá do deserto. O simbolismo da festa dos tabernáculos é importante aqui. Que o povo seguia a luz, quando a luz estava guiando o povo no deserto. Quem me segue? Jesus é aquele que deve ser seguido por nós. ênfase no discipulado, ser seguidor de Jesus é ser discípulo, e ser crente é ser discípulo. Se você se acha um cristão, você é um discípulo. Não tem como ser cristão e não ser seguidor de Cristo, não tem como. Só é crente verdadeiro, só não anda nas trevas quem segue a luz. É isso que Jesus está dizendo. E olha só o que ele fala, versículos 31, vamos explorar mais uma vez o capítulo 8. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Jesus deu uma declaração muito forte anteriormente, falando que ele era o eu sou, né? Que ele era o eu sou. E aí alguns judeus creram nele. E aí Jesus ele vira para esses judeus e diz, se vocês permanecerem em minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. Ser discípulo é permanecer nas palavras de quem? De Cristo, não de outro. É o que está escrito na Bíblia, não é o que os homens inventam. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É libertação, é transformação, não andará nas trevas. João 14:15 também nos é dito que aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, obedece. Como que você prova que você ama a Deus?
Não é vindo aqui cantando, apesar que isso aqui também é importante, também é um ato de obediência. Vir aqui cantar e louvar e adorar é um ato de obediência porque o Senhor nos mandou. Mas você prova que ama o Senhor Jesus Cristo obedecendo não apenas este mandamento, mas todos. Não é um romantismo cego. Adolescente apaixonado, eu te amo. Faz a cartinha, escreve e tal, e no outro dia não segue nada, não obedece nada. Jesus fala, vai pela direita, você fala, eu vou pela esquerda, eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, eu mando nela e o resto que se exploda. Não é isso. Jesus está dizendo, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. É a prova que nós amamos. Isso em gratidão, claro. Não andará nas trevas, isso nós temos transformação. Eu falei para vocês que a nossa condição natural é de trevas. Então Cristo nos transforma. Lá em Efésios 5, 8 a 11, abre esse texto aí. Paulo ele exorta a igreja a não andar nas trevas, porque nós fomos libertos das trevas. Então, como seguidores de Cristo, nós não podemos andar nas trevas. Efésios 5, 8 a 11, diz assim, porque no passado vocês eram trevas, agora não somos mais. No passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz, então vivam na luz, bondade, seja bom, bondoso, justiça, seja justo, e verdade, seja detentor da verdade. O pai da mentira é Satanás. Busque entender o que é agradável ao Senhor. O Salmo 18, 28 é um dos versículos dos Salmos que eu mais gosto. Do 150 eu gosto do 150, mas esse daqui é lindíssimo. Ele diz que o Senhor lança luz nas minhas trevas. Isso é transformação. Eu poderia trazer outros textos, como Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se permanecemos nas trevas, no pecado, nós não estamos com Deus, porque Deus é luz. 1 João capítulo 1. Vários textos das Escrituras exploram esse contraste. Deus nos transforma, e essa transformação é maravilhosa. O exemplo é a libertação da prostituta, perdão e santificação. Ele diz, está perdoado os seus pecados. Primeiro vem o perdão, primeiro vem a justificação, primeiro vem a salvação, e depois a santidade. Está perdoado os seus pecados. Agora depois de ter recebido o meu perdão e a minha salvação, você pode não pecar. Às vezes a gente inverte. A gente quer que a pessoa pare de pecar primeiro para depois ser perdoada. Não tem como. Primeiro a pessoa é perdoada, depois ela para de pecar. Primeiro ela recebe a graça, a luz, e então ela consegue viver na luz. Está perdoado os seus pecados. Agora vá e não peques mais. A luz que transforma. E por fim, a luz que dá vida. Na sequência, o texto fala, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida, ou seja, a salvação eterna, a vida eterna. No versículo 51 aqui do capítulo 8, nós lemos o seguinte, em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, ou seja, ser um verdadeiro seguidor meu, não verá a morte eternamente. Mais uma vez os judeus tiram sarro disso. Como assim não vai ver a morte eternamente? Abraão morreu e você está dizendo que as pessoas não vão morrer? Como assim? Jesus está dizendo, terá a vida eterna. Vai morrer sim aqui neste mundo, mas viverá eternamente. Não morrerá eternamente, não viverá a condenação do inferno. Mas eu o ressuscitarei. Nós vamos terminar esse ano ouvindo essas palavras. Jesus irá nos ressuscitar.
O que é legal é que aqui no original grego nós temos um genitivo. E o uso do genitivo aqui, eu não vou explicar todos os detalhes, mas traz a ideia de que essa luz ela é geradora de vida. É muito legal porque quando uma vida nasce, o que nós falamos que acontece? A pessoa está dando... Olha que legal! Então essa luz ela é geradora de vida, gera vida. É isso que Jesus faz conosco. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, é dito isso: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, diz o versículo 5, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o versículo 8 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é porque você é bom, não é porque você mereceu, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso é humilhante, mas é isso mesmo. Ele primeiro nos dá vida, gera vida, e aí então, versículo 10 vai dizer: mas as boas obras foram reservadas para nós, nós que fomos criados segundo a imagem de Cristo Jesus. Amém? Eu quero concluir com essa frase aqui do João Calvino: fora de Cristo não existe sequer uma fagulha de luz genuína. Irmãos, claro que isso é uma metáfora. Tem luz aqui, né? As lâmpadas, o sol. A luz foi criada logo no primeiro dia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas fora de Cristo não há luz genuína, verdadeira, luz espiritual, luz que ilumina a nossa alma, luz que nos dá vida eterna. Existem muitos salvadores, mas só um é verdadeiro salvador. A nossa razão não vai nos salvar, luz interior não vai salvar, filosofias humanas não vão nos salvar. Só Cristo. Só em Cristo nós podemos falar essa palavra aqui, ó. Post, tenebras, lux. Depois das trevas, luz. Antes de Cristo, trevas. Com Cristo, luz. Você já creu em Cristo? Olha aí o Salmo 18, 28, que eu falei para vocês. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, Yahvé, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Em primeiro lugar, arrependa-se dos seus pecados, das trevas de seu coração, e creia em Cristo Jesus. Peça para Ele dissipar suas trevas. Ele lança luz em minhas trevas. Peça para Ele tirar as trevas do seu coração, em nome de Jesus. Não seja, meu querido irmão, um mero ouvinte da palavra. Se quer um texto para você aprender mais sobre isso, leia a epístola de Tiago. Não seja mero ouvinte da palavra. Peça a Cristo a graça de ser um discípulo verdadeiro. Siga seus ensinos. Obedeça a sua palavra. A evidência de que você é um crente verdadeiro é a obediência. É que você está seguindo a palavra do Senhor. Lutando contra as suas trevas, sim, lutando contra o pecado, e é árduo, é cansativo, claro, às vezes a gente não tem ânimo, precisamos renovar as nossas forças, como nós vimos aí o texto de Isaías 41, ok, mas peça ao Senhor, Ele vai renovar. A vida cristã é assim, uma montanha russa, dá uns loops, vai lá embaixo, vai lá em cima, mas peça ao Senhor, Ele vai nos manter firmes até o fim. Somente Ele, somente a graça dEle. Louve ao Senhor por ser Cristo a nossa luz divina, transformadora e vivificante. Agradeça pelo Natal, que nos trouxe luz e vida eterna. E por fim, uma última aplicação muito importante. Reflita. Reflita a luz de Cristo ao mundo. Seja um refletor, seja um espelho, essa é a ideia aqui do texto. Espelhe essa luz ao mundo. Seja luz. Lá em Mateus 5, 14 a 16 diz: vocês são a luz do mundo. Olha que coisa legal.
Cristo, ele fala, eu sou a luz do mundo. Só Jesus é a luz do mundo de fato. Mas ele comunica isso aos seus discípulos, porque os seus discípulos têm uma união tão profunda, tão próxima com ele, que eles podem dizer como Paulo, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus está dizendo, olha, porque vocês estão em mim, porque vocês fazem parte da minha igreja, do meu corpo, vocês também são a luz do mundo. A luz que vem de mim, não é de vocês. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Não se pode esconder uma igreja iluminada dentro de um shoppingzinho, escuro, cheio de barata e com goteira. Não se pode. Se nós somos a luz do mundo, vamos brilhar. Vamos brilhar, meus irmãos. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Porque no final das contas, a luz que brilhamos é dele. Então toda a glória a ele. Lembra de João Batista que eu falei na ceia? Qual que é o papel de João Batista? Apontar para a luz. Nada para ele, tudo para a luz. Ninguém pode ser glorificado, só Deus. No culto ao Senhor, glória somente a Deus. Em nossas vidas, glória somente a Deus. Que diminua eu, para que o Senhor cresça. Ele é a luz. Curva sua cabeça e ore.